Nunca fui uma mulher de grandes festas, mas naquele ano, talvez pela idade que pesava um pouco mais nos ombros, ou talvez pelo silêncio que se instalava cada vez mais fundo dentro da minha casa, decidi que faria algo diferente. Comprei flores frescas, mandei preparar uma mesa farta e convidei toda a família para se reunir debaixo do teto que, com tanto esforço, eu havia conquistado. Aquela casa não era apenas uma construção de paredes e telhado. Era o reflexo de uma vida inteira de trabalho, de economias guardadas com disciplina e de sonhos que, mesmo pequenos, nunca deixaram de pulsar dentro de mim. Eu queria, pela primeira vez em muitos anos, sentir a sensação de estar cercada por todos, sem divisões, sem rancores, apenas risos e memórias compartilhadas. Acreditava, talvez ingenuamente, que o meu aniversário seria a desculpa perfeita para costurar os pedaços desgastados de laços familiares que vinham se rompendo ao longo dos anos. Passei a manhã organizando cada detalhe, como se o cuidado com as flores, os talheres brilhando e o cheiro de bolo assando no forno fossem amuletos capazes de espantar qualquer sombra. A cada cadeira arrumada ao redor da mesa, eu me lembrava dos tempos em que meus filhos ainda eram pequenos, quando nada parecia ameaçar o futuro, quando acreditava que o amor de mãe seria suficiente para manter todos unidos. À medida que a tarde caía e os primeiros carros estacionavam em frente à casa, senti o coração acelerar como o de uma menina ansiosa para ser notada. As vozes foram enchendo os corredores, as gargalhadas ecoando de forma um tanto exagerada, e eu tentava me convencer de que aquele som era a prova de que ainda existia um fio de união entre nós. Olhei ao redor e vi meus filhos, suas esposas, meus netos, todos aparentando alegria. Mas havia algo nos olhares que não combinava com os sorrisos. Pequenos gestos escapavam, quase imperceptíveis, mas meu instinto captava. A troca rápida de olhares entre irmãos, a forma como certos cochichos eram interrompidos assim que eu me aproximava. O leve desconforto disfarçado em risadas altas demais. Engoli em seco e repeti para mim mesma que era apenas paranoia, fruto do cansaço de uma mulher que queria acreditar que tudo estava em ordem. Enquanto servia as primeiras bebidas, reparei em como cada um parecia desempenhar um papel ensaiado, como se o jantar fosse uma peça de teatro onde a harmonia era apenas o cenário montado. Eu me esforcei para ignorar aquela sensação incômoda, preferindo me concentrar nos pequenos gestos de carinho que ainda surgiam aqui e ali. Minha neta, a mais nova, veio correndo abraçar minhas pernas, com aquele jeito doce e espontâneo que só as crianças possuem. O abraço dela foi como um sopro de verdade em meio àquela encenação, e eu sorri, acreditando que, pelo menos nela, eu ainda podia confiar plenamente. O bolo estava no forno, a mesa estava pronta, e os presentes começaram a se acumular em um canto da sala. Eu via minha vida ali, traduzida em objetos que representavam mais formalidade do que afeto. Ainda assim, agradecia com sinceridade, tentando convencer meu coração de que tudo era exatamente como deveria ser. Os mais velhos da família trocavam histórias que eu já ouvira tantas vezes, mas agora me soavam frias, quase mecânicas, como se cada palavra fosse dita apenas para preencher o vazio. A cada olhar ao redor, eu repetia dentro de mim que aquele era o meu aniversário, que deveria ser um dia de união, de riso, de calor humano. Mas mesmo cercada de pessoas, uma solidão silenciosa se insinuava, como se todos estivessem ali apenas por obrigação. Eu ignorava os sinais, preferindo me agarrar à esperança. Afinal, tudo o que eu queria era que aquela noite fosse lembrada como uma celebração de amor e família. Quando decidi ir até a cozinha buscar o bolo, senti um frio leve percorrer minha espinha, um pressentimento que não soube nomear. Mas respirei fundo, ajeitei o vestido e segui em frente. O que eu ainda não sabia é que aquele seria o início de uma revelação que mudaria não apenas a forma como eu enxergava a minha família, mas também o lugar que eu ocupava dentro dela. O aniversário que deveria ser de união se transformaria em algo muito diferente, e cada detalhe daquela noite ficaria gravado na minha memória como um aviso tardio de que, por trás dos sorrisos, havia algo muito mais sombrio me esperando.
Quando voltei da cozinha com o bolo ainda quente em minhas mãos, o cheiro adocicado se espalhando pelo ar, percebi que a atmosfera da sala já não era a mesma. Não que antes estivesse repleta de calor e afeto verdadeiros, mas agora havia algo mais evidente, como uma corrente de ar frio que atravessava o ambiente apesar das janelas fechadas. Coloquei o bolo sobre a mesa e forcei um sorriso, esperando que o simples gesto de acender as velas e cantar os parabéns fosse suficiente para dissolver aquele véu invisível de desconforto. Mas quanto mais eu observava, mais percebia como os sorrisos eram plásticos, como os olhares se desviavam e os silêncios prolongados se escondiam atrás de gargalhadas forçadas. Meus filhos falavam alto demais, como se quisessem mascarar a ausência de uma verdadeira conversa. Minhas noras trocavam frases rápidas, recheadas de ironia disfarçada, como quem prefere rir dos outros em vez de rir com os outros. E meus netos, embora tentassem manter certa naturalidade, pareciam seguir instruções silenciosas, sempre atentos às reações dos pais, como se qualquer palavra fora do script pudesse desencadear um desconforto ainda maior. Sentei-me à cabeceira da mesa, o lugar que sempre foi meu desde que comprei aquela casa, acreditando que ali eu podia finalmente ser o alicerce da família. Mas o que deveria me dar segurança agora me pesava como um trono de espinhos. Observei cada rosto, cada expressão contida, e me dei conta de que a reunião parecia mais uma encenação meticulosamente planejada do que uma comemoração genuína. Quando tentei puxar uma conversa sobre memórias antigas, sobre quando ainda vivíamos todos juntos em uma casa menor, ninguém pareceu realmente interessado. As respostas vinham curtas, apressadas, como se quisessem logo mudar de assunto. Meu coração se apertava, porque eu havia imaginado que justamente aquelas histórias seriam o fio condutor da noite, trazendo de volta a proximidade que tanto faltava. Foi então que percebi os cochichos. Baixos, mas audíveis o suficiente para que meu instinto captasse. Duas cabeças se inclinando, um sorriso cínico escapando e logo depois, o silêncio abrupto quando alguém notava que eu os observava. Meus olhos procuraram refúgio nos pequenos gestos, nos detalhes que poderiam me devolver esperança. Minha neta mais velha, por exemplo, brincava com o guardanapo, dobrando-o repetidas vezes, mas o olhar dela estava distante, como se não quisesse se prender a nada que estivesse acontecendo ali. E, em contrapartida, os adultos trocavam olhares carregados de algo que eu ainda não sabia definir. Seria desprezo, rancor ou apenas indiferença? O jantar seguiu nesse compasso desconfortável. Os pratos eram passados de mão em mão, mas os agradecimentos soavam frios, quase automáticos. As palavras de parabéns, tão esperadas, foram ditas de maneira protocolar, sem calor. Eu tentava me convencer de que aquilo era apenas impressão minha, que talvez fosse exagero ou insegurança nascida do desejo de ver tudo perfeito. Mas havia algo mais profundo, algo que escapava da superfície e que se infiltrava em cada gesto, em cada palavra dita com entonação errada. O contraste entre o que eu via e o que eu sentia era tão forte que parecia dividir a sala em duas realidades distintas. A aparência de uma família unida, celebrando um aniversário, e a verdade oculta de pessoas que apenas desempenhavam papéis. A certa altura, quando levantei a taça para agradecer a presença de todos, notei como alguns rostos sequer me encaravam. Um dos meus filhos olhava para o celular escondido no colo, como se aquilo fosse mais importante do que minha voz. Uma das noras escondeu um sorriso enviesado atrás do copo de vinho, como se estivesse zombando de algo que eu não tinha direito de saber. E foi nesse instante que senti com mais força a presença do silêncio nos intervalos entre as falas. Era um silêncio diferente, pesado, como o de quem carrega segredos ou planeja algo que não pode ser revelado. O bolo ainda esperava pelas velas, mas eu já não tinha coragem de acendê-las. O que antes parecia uma simples comemoração se transformava em um ritual desconfortável, onde cada gesto era observado, medido, pesado. A tensão era tamanha que até mesmo as crianças pareciam perceber, permanecendo quietas demais, obedientes demais,
como se soubessem que não deveriam quebrar aquele equilíbrio frágil que mantinha a mesa de pé. Meu coração apertava com a sensação de que havia algo maior em curso, algo que eu ainda não conseguia enxergar por completo, mas que já me deixava em alerta. E foi nesse cenário, entre copos meio cheios e olhares tortos, que percebi minha neta mais nova se aproximar de mim discretamente. Ela não falava, apenas me olhava com uma expressão que misturava medo e urgência. O contraste entre aquela carinha inocente e os olhares adultos carregados de falsidade fez meu estômago revirar. Eu não sabia ainda o que estava por vir, mas tinha certeza de que aquele clima estranho não era apenas desconforto passageiro. Era um aviso silencioso de que algo muito maior e mais sombrio estava prestes a se revelar, e que eu não deveria ignorar os sinais que se acumulavam diante dos meus olhos. A noite parecia seguir um roteiro ensaiado. Cada sorriso forçado e cada brinde protocolar reforçavam a sensação de que havia algo muito errado pairando sobre aquela mesa. Eu tentava engolir a comida, mas o sabor se misturava com uma inquietação amarga que não saía da minha boca, como se cada garfada fosse acompanhada de um pressentimento que crescia dentro de mim. Foi nesse ambiente que percebi minha neta se aproximando de maneira quase furtiva, como quem teme ser notada. Ela caminhava devagar, os olhos inquietos, e quando chegou perto de mim, fez um gesto quase imperceptível para que eu me inclinasse. O calor do salão parecia desaparecer, e naquele instante em que ela sussurrou em meu ouvido, senti o corpo inteiro congelar. Por favor, vá embora. Aqui não é seguro, ela disse, a voz trêmula como se carregasse um peso grande demais para alguém tão pequena. Por um momento, achei que não tinha ouvido direito, que minha mente estava pregando peças alimentada pelo desconforto da noite. Mas quando olhei para os olhos dela, encontrei medo puro, um medo que não se inventa, que não se disfarça. Minha reação inicial foi de incredulidade. Como poderia não estar seguro ali, na minha própria casa, no espaço que comprei com o suor do meu trabalho, onde eu reuni toda a família acreditando que seria uma noite de união? Perguntei em voz baixa, quase sem fôlego, por quê? Ela hesitou, olhou em volta como quem se certifica de que ninguém estava prestando atenção, e então puxou o celular com as mãozinhas tremendo. Antes de me mostrar a tela, apertou meu braço com uma força surpreendente para alguém tão frágil, como se quisesse garantir que eu realmente prestaria atenção. E naquele toque eu entendi que não era um capricho infantil, nem uma invenção para chamar atenção. Era um pedido desesperado de quem tinha visto demais e não sabia lidar com o peso daquilo sozinha. Enquanto esperava que ela desbloqueasse o aparelho, meu coração batia descompassado e uma angústia profunda se instalava em mim. De repente, todo o clima estranho da noite fazia sentido. Os olhares trocados, os cochichos, a ausência de calor humano, tudo parecia se encaixar em uma engrenagem sombria que eu não havia percebido antes. E era justamente minha neta, a mais inocente entre todos, quem trazia o alerta que ninguém mais ousava dar. Antes de olhar para a tela, passei rapidamente os olhos pela sala. Meus filhos conversavam, mas havia algo ensaiado em cada gesto, como se estivessem distraindo uns aos outros de propósito. Minhas noras riam alto demais, mas as risadas não chegavam aos olhos. E foi nesse contraste entre a encenação coletiva e o medo real estampado no rosto da menina que percebi a gravidade do que estava prestes a descobrir. Quando ela finalmente virou a tela em minha direção, percebi que as imagens que piscavam não eram de jogos ou desenhos, mas de câmeras de vigilância. Reconheci o corredor da minha própria casa, a sala de estar em ângulos que eu mesma não lembrava de ter configurado. Por um instante, o gelo percorreu minha espinha ao me dar conta de que alguém havia instalado mais câmeras do que aquelas que eu conhecia, como se toda a minha vida dentro daquele espaço tivesse sido monitorada em segredo. As gravações mostravam conversas rápidas, captadas em momentos que antecederam a festa. Vi um dos meus filhos gesticulando de forma agressiva com a esposa. Vi minha outra nora rindo enquanto mencionava algo sobre a hora certa. E, no fundo, ouvi frases que me gelaram até a alma. Comentários sobre herança, sobre o que aconteceria quando eu não estivesse mais lá,
sobre quem ficaria com a casa. Aquela avalanche de revelações parecia impossível de suportar. A sensação de que toda a reunião havia sido arquitetada com intenções escondidas se tornou insuportavelmente real. E no meio de tudo, minha neta, com os olhos marejados, me implorava em silêncio que eu confiasse nela. Era como se, naquela noite, apenas nós duas estivéssemos de fato vivas, enquanto os outros atuavam em uma peça sombria, da qual eu era a protagonista involuntária. Eu queria perguntar mais, queria saber até onde iam aquelas gravações, mas o medo dela era tão grande que percebi que, se continuássemos ali expostas, algo poderia acontecer. Meu corpo inteiro pesava entre a necessidade de manter a calma e o desejo de levantar e gritar, de exigir explicações imediatas. Mas os olhos da minha neta me seguraram, pedindo silêncio, pedindo prudência. Era um pedido silencioso, mas carregado de uma urgência que me fez compreender que, se eu cometesse qualquer deslize, se demonstrasse que sabia demais, a situação poderia se tornar irreversível. E então, naquele instante, percebi que minha festa de aniversário não passava de uma armadilha cuidadosamente preparada e que minha única chance era confiar no instinto da menina que, com sua inocência, havia se tornado minha guardiã. Respirei fundo, tentando manter o sorriso no rosto para que ninguém desconfiasse do que estava acontecendo ao meu lado. Mas dentro de mim, tudo já havia mudado. O pedido silencioso da minha neta era o sinal de que a noite não terminaria em celebração, e sim em revelações dolorosas que alterariam para sempre a forma como eu enxergava minha própria família. O coração batia descompassado, como se cada pulsar ecoasse alto demais dentro do meu peito, denunciando o turbilhão que me dominava. Depois que minha neta sussurrou aquelas palavras e mostrou a tela do celular com imagens que jamais deveriam existir, tudo o que eu conhecia começou a se desfazer diante dos meus olhos. Era como se o chão da casa que eu mesma comprei tivesse rachado sob meus pés, revelando um abismo que até então eu me recusava a enxergar. A primeira reação foi negar, porque era mais suportável acreditar que eu tinha entendido errado, que a menina estava assustada à toa, que aquelas conversas gravadas eram fragmentos sem importância, mal interpretados. Mas os olhos dela, arregalados, suplicantes, não me deixavam espaço para ignorar. Havia ali uma verdade crua, sem retoques, e eu me vi diante da escolha impossível de acreditar naquilo e aceitar a ruína daquilo que chamei de família, ou continuar na cegueira confortável que eu vinha alimentando por anos. O peso da dúvida me consumia. Eu olhava ao redor da mesa e via rostos conhecidos, pessoas a quem dei a vida, que carreguei no colo, que embalei em noites de febre e fome, e ainda assim, naquele instante, cada sorriso parecia uma máscara grotesca, escondendo intenções que eu nunca quis admitir. Como aceitar que o sangue do meu sangue pudesse maquinar contra mim, contra minha existência, contra o teto que ergui para todos? Cada detalhe da noite parecia se transformar em prova silenciosa contra eles. Os cochichos abruptamente interrompidos, os olhares que desviavam, a falta de calor nos parabéns, a pressa em passar os pratos sem sequer cruzar os olhos comigo. De repente, até mesmo o gesto de uma taça erguida parecia carregado de segundas intenções. O medo, então, se instalou de forma insidiosa. Não era um medo comum, desses que se sente quando se caminha sozinha na rua escura ou quando se escuta um barulho desconhecido no meio da noite. Era um medo que vinha de dentro, um medo que nascia do reconhecimento de que aqueles que deveriam me proteger poderiam ser, na verdade, a maior ameaça. Esse medo me corroía em silêncio, porque eu sabia que não podia transparecer nada. Se levantasse da cadeira de forma abrupta, se encarasse um deles, se deixasse meu rosto trair a tempestade que me devorava por dentro, talvez eu não tivesse mais chance alguma de sair dali em segurança. Eu lembrava das palavras exatas de minha neta: "Vá embora, aqui não é seguro", e me perguntava em que ponto a minha casa tinha deixado de ser meu abrigo para se transformar em território hostil. As paredes, antes cúmplices de memórias felizes, agora pareciam se fechar, cúmplices de segredos que eu não tinha mais controle de guardar ou revelar.
As vozes ao redor soavam distantes, como se eu estivesse submersa em um lago profundo, tentando nadar em direção à superfície, mas sendo arrastada por correntes invisíveis. Cada riso alto se transformava em uma gargalhada cruel na minha mente. Cada comentário banal era reinterpretado como uma ameaça disfarçada. Meu corpo inteiro pedia para levantar, para pegar minha neta pela mão e sair dali sem olhar para trás. Mas havia uma parte de mim que ainda resistia, que se agarrava à esperança tola de que tudo não passava de um mal-entendido. A dúvida era como uma prisão. Se eu acreditasse nas provas, teria de encarar que minha família estava contra mim. Se duvidasse delas, correria o risco de ser vítima de um plano silencioso que já estava em andamento. E entre a dúvida e o medo, eu me vi paralisada, forçando um sorriso vazio, enquanto fingia que nada acontecia. Peguei o copo à minha frente para disfarçar as mãos trêmulas, mas a água escorrendo pela garganta parecia pesada demais, como se fosse vidro em estado líquido cortando cada parte do meu interior. Eu sabia que precisava pensar rápido, mas como elaborar uma saída quando cada movimento estava sob o olhar atento de todos? Não havia como confiar em ninguém além daquela criança ao meu lado. E isso era ao mesmo tempo um conforto e um desespero. O conforto vinha da certeza de que não estava sozinha. O desespero vinha do reconhecimento de que a única voz de alerta era a de uma menina, pequena demais para carregar tamanho fardo. Enquanto as conversas seguiam, tentei captar cada palavra dita, buscando pistas adicionais. Ouvi de relance algo sobre quando chegar a hora certa. Uma frase solta que fez o frio percorrer minhas costas novamente. Tudo parecia conspirar para confirmar o que eu havia visto nas gravações rápidas do celular. Eles não estavam ali para comemorar, não estavam ali para celebrar a minha vida. Eles estavam ali, silenciosamente, aguardando um momento que eu ainda não sabia qual seria, mas que estava próximo, tão próximo que minha neta, com toda a sua pureza, já havia sentido o cheiro da ameaça no ar. A dúvida e o medo se entrelaçavam em mim como serpentes, sufocando minha razão, mas ao mesmo tempo me deixando mais desperta do que nunca. Eu sabia que não poderia permanecer naquele estado de paralisia por muito tempo. Precisava escolher entre encarar a tempestade de frente ou fugir em silêncio. Ainda não tinha coragem para decidir, mas uma certeza começava a nascer dentro de mim. Aquela noite não era apenas meu aniversário. Era também a noite em que minha vida estava sendo colocada em julgamento dentro da minha própria casa. E a sentença já parecia escrita nos olhos de quem me cercava. Eu já não conseguia ouvir as conversas ao redor como antes. Tudo parecia um borrão de vozes misturadas, como um zumbido distante que não fazia sentido. O que dominava minha mente era a lembrança da tela do celular da minha neta, ainda acesa em meu pensamento como se tivesse queimado sua imagem na parte mais sensível da minha memória. Os segundos em que vi aqueles vídeos foram breves, mas cada quadro, cada som, ecoava em mim como um trovão abafado. Eu quis acreditar que eram apenas recortes sem contexto, que talvez fosse um mal-entendido, mas quanto mais meu coração tentava negar, mais minha razão gritava que eu tinha visto exatamente aquilo que não queria ver. Meu sangue tramando contra mim, minha família planejando em segredo, algo que ia muito além da indiferença ou do desamor. As gravações eram nítidas, ainda que captadas por câmeras pequenas e escondidas. Vi o corredor da minha própria casa, aquele que eu conhecia cada detalhe, desde as fotografias antigas na parede até o tapete gasto que tantas vezes eu mesma lavei. E naquele espaço íntimo, que deveria guardar lembranças de passos inocentes e de vozes alegres, estavam eles, os que eu chamei de meus, cochichando planos que soavam como facas. A primeira imagem mostrava meu filho mais velho discutindo baixinho com a esposa, a voz grave dele marcada pela impaciência. Não pude ouvir cada palavra com clareza, mas o suficiente chegou até meus ouvidos. Tem que ser hoje. Não dá para esperar mais. Depois será tarde. O coração me parou por um instante e eu quase deixei transparecer o choque, mas me contive, lembrando que cada gesto poderia me trair. Em seguida, outro vídeo mostrava minha nora mais nova, sentada no sofá da sala, rindo ao lado da irmã. Não era um riso leve,
Era o tipo de riso que carrega desprezo, que escorre como veneno disfarçado em gargalhada. Ouvi quando ela disse: "Quando ela não estiver mais aqui, tudo isso vai ser dividido, e eu sei muito bem a parte que me cabe." O estômago se revirou e senti uma náusea amarga subir até minha garganta. Nunca pensei que ouviria algo tão cruel em referência a mim, viva, presente, de pé na mesma casa onde aquela conversa havia acontecido. As gravações se sucediam, cada uma mais dolorosa do que a outra. Vi meu outro filho, aquele que sempre se mostrava mais calado, mais distante, mexendo em papéis que pareciam ser documentos. Ele dizia algo sobre assinaturas, sobre não deixar rastros, enquanto olhava em volta, certificando-se de que não estava sendo observado. E ali estava ele, dentro da minha casa, articulando como se eu já tivesse deixado de existir, como se meu direito sobre o que conquistei já não fosse nada além de um obstáculo para os desejos deles. O mais devastador, no entanto, não foram as falas sobre herança, sobre casa, sobre divisão de bens. O que me destroçou por dentro foi a frieza. Nenhum traço de remorso, nenhuma hesitação naquelas vozes. Falavam de mim como se eu fosse um fardo, um objeto que precisava ser removido. Como se a vida que dediquei a criá-los não tivesse valor algum. Como se o amor e os sacrifícios de uma mãe e avó não passassem de poeira que podia ser varrida da memória junto com o corpo que eles pareciam querer antecipar o fim. Fechei os olhos por um instante, ainda sentada à mesa, e respirei fundo para que ninguém notasse a guerra dentro de mim. Minhas mãos tremiam por baixo da toalha, escondidas no colo, e eu rezava para que não percebessem. Minha neta, ao meu lado, mantinha a expressão séria demais para a idade, segurando o celular como se fosse uma arma frágil, mas poderosa. Eu sentia que ela carregava mais peso do que deveria, e me perguntei como uma criança tão pequena teve coragem de me alertar enquanto todos os adultos ali se escondiam atrás de máscaras. A cada gravação que eu lembrava, a sala parecia encolher. Eu olhava para os rostos sorridentes diante de mim e via apenas vultos de predadores disfarçados, fingindo comemorar meu aniversário enquanto tramavam a queda da própria anfitriã. O bolo sobre a mesa parecia uma peça de teatro macabra, uma cortina de fumaça para encobrir intenções que jamais poderiam ser celebradas. Eu tentava disfarçar, respondendo a perguntas triviais, rindo de comentários que mal chegavam aos meus ouvidos, mas dentro de mim o medo e a indignação se fundiam em uma chama silenciosa. O mais doloroso era perceber que, em algum momento, eu já havia pressentido. Quantas vezes um comentário atravessado, uma recusa em visitar, uma cobrança disfarçada não havia me ferido antes? Mas eu, cega pelo desejo de manter a família unida, sempre ignorei, sempre preferi acreditar que eram apenas mal-entendidos passageiros. Agora, porém, não havia como fugir da verdade. A prova estava ali, clara, registrada em imagens e sons. Eles não apenas pensaram ou insinuaram, eles planejaram, riram, articularam. A noite seguia diante dos meus olhos como se nada tivesse acontecido, mas dentro de mim tudo já havia mudado. Eu não era mais a mesma mulher que, horas antes, havia sonhado em reunir todos sob o mesmo teto para celebrar a vida. Eu era agora alguém que carregava em segredo a consciência de estar cercada de inimigos, e pior, inimigos que eu mesma criei, eduquei e amei. O peso dessa revelação me sufocava, e ao mesmo tempo começava a despertar em mim algo que eu não sabia nomear ainda. Talvez fosse a necessidade de sobreviver. Talvez fosse a força de não permitir que o plano deles se concretizasse. Segurei a mão da minha neta por baixo da mesa, apertando com firmeza, como quem agradece em silêncio e promete que vai proteger. Ela me olhou de volta com olhos marejados, e naquele instante eu soube que já não havia retorno. As gravações reveladas eram mais do que um aviso. Eram a linha divisória entre o passado em que eu acreditava no amor da minha família e o presente em que eu precisava encarar a verdade nua e crua. A de que a minha maior ameaça vinha de dentro da própria casa.
O salão continuava iluminado, o bolo ainda esperava pelas velas, os copos eram erguidos em intervalos e a música de fundo preenchia os espaços vazios, como se nada de anormal estivesse acontecendo. Para qualquer olhar desatento, aquela era apenas uma festa de aniversário simples, um encontro de família onde as formalidades substituíam a intimidade. Mas para mim, que carregava dentro do peito o peso das gravações que minha neta acabara de mostrar, cada rosto parecia se desfazer em fragmentos de mentira. Eu observava meus filhos e noras com atenção redobrada, e não via mais neles os gestos de carinho que um dia foram reais. Tudo agora me soava ensaiado, como se os sorrisos fossem pinturas mal feitas, prestes a borrar com o calor do ambiente. E foi nesse instante, enquanto fingia beber mais um gole de vinho para não levantar suspeitas, que senti de forma definitiva: a máscara estava caindo. Não foi um gesto explícito, não houve uma revelação em voz alta, mas sim uma soma de detalhes que, até então, eu me esforçava para ignorar. Vi meu filho mais velho encarar a sala com um olhar ansioso, como quem espera o momento exato para um movimento calculado. Vi minha nora cochichar algo ao ouvido da irmã e logo depois lançar um olhar rápido em minha direção. Um olhar que, por fração de segundo, não conseguiu esconder o desprezo. Vi meu outro filho mexendo nos bolsos com frequência, como se verificasse papéis ou documentos que não deveriam estar ali naquela noite, e percebi como seus olhos evitavam cruzar com os meus. Eles não sabiam que eu já havia visto a verdade através das imagens, mas seus corpos, suas expressões, já não conseguiam sustentar o teatro. De repente comecei a enxergar tudo em retrospecto. As desculpas que ouvi ao longo dos anos, a frieza nos encontros de família, as exigências veladas, a pressa em discutir sobre bens como se a vida fosse apenas uma contabilidade. Era como se todas as peças de um quebra-cabeça finalmente se encaixassem diante de mim, e a imagem que surgia era cruel, impossível de suportar sem que um nó apertasse minha garganta. Eles nunca estiveram ali por mim, não naquela noite, não naquela casa. Estavam ali porque esperavam algo, um desfecho que me envolvia de forma sombria, e a festa era apenas a cortina que escondia a verdadeira peça. Eu tentava me manter ereta, digna, e ao mesmo tempo disfarçar o aperto que me consumia. O medo não havia passado, mas começava a dividir espaço com uma sensação de indignação crescente. Como puderam? Como tiveram a ousadia de se sentar à minha mesa, erguer taças em meu nome e ao mesmo tempo planejar contra mim? Eu os observava, e por dentro, cada gesto falso deles era como uma facada que já não atingia apenas meu coração, mas também a memória de todos os sacrifícios que fiz. Lembrei das noites sem dormir para alimentar cada um, dos anos de renúncia, do suor que me permitiu comprar aquela casa. Lembrei de quando acreditava que amor de mãe e de avó era suficiente para blindar contra qualquer ingratidão. E ao ver aqueles rostos iluminados pela luz morna das velas ainda apagadas, compreendi que estava cercada por inimigos disfarçados de família. Minha neta, a única cuja inocência não fora corrompida, continuava ao meu lado, em silêncio. Eu percebia que ela também notava o peso das máscaras caindo, porque seu olhar percorria a sala com a mesma desconfiança, e seus dedos agarravam a barra da minha roupa como se buscassem ancorar-se em algo sólido. Era como se ela fosse a única ponte entre o mundo da mentira que me rodeava e a verdade que pulsava desesperada para ser revelada. E então veio o momento que confirmou, sem espaço para dúvidas, que toda aquela encenação estava prestes a desmoronar. Um dos meus filhos, talvez por descuido, talvez por achar que ninguém prestava atenção, deixou escapar uma frase curta ao comentar com a esposa: "Hoje acaba essa espera." O tom não era de celebração, era de alívio sombrio, e o arrepio que percorreu minha pele foi imediato. Não havia mais como negar, não havia mais como me enganar. As máscaras estavam ruindo, e por trás delas o que se revelava era a ganância, a frieza e a traição. Naquele instante, entendi que precisava jogar o mesmo jogo que eles, pelo menos até encontrar uma saída. Se revelasse que sabia de tudo, talvez me atacassem de forma ainda mais cruel, talvez agissem antes que eu tivesse tempo de pensar.
Por isso, mantive o sorriso no rosto, ergui minha taça e agradeci por estarem ali, enquanto por dentro cada palavra soava como um desafio silencioso. Eles achavam que a farsa ainda estava intacta, mas eu já enxergava a verdade. E se até aquele momento eu havia sido apenas a vítima assustada diante de um segredo, agora, com as máscaras deles caindo, uma parte de mim despertava com a força de quem sobrevive. O clima na sala tornou-se sufocante, como se todos soubessem que algo havia mudado, embora não conseguissem apontar o quê. Eu me mantinha firme, mas a consciência de que estava sentada em meio a inimigos me corroía por dentro. Não era mais uma festa, era um campo minado. A cada olhar disfarçado, a cada gesto nervoso, mais evidente se tornava que o amor que um dia acreditei estar presente havia se transformado em um jogo sujo de interesses. E a partir dali, eu sabia que já não podia confiar em ninguém, apenas em mim mesma e na neta, que com sua coragem havia arrancado a primeira máscara daquela noite de sombras. Eu continuava sentada àquela mesa que agora me parecia mais uma armadilha do que um espaço de celebração. Cada prato servido, cada brinde erguido, cada risada exagerada soava como uma corda se apertando em torno do meu pescoço. A revelação das gravações e o pedido desesperado da minha neta tinham arrancado de mim qualquer ingenuidade que restava. Eu sabia, com a clareza dolorosa que só o perigo traz, que não estava segura ali, naquela casa que deveria ser meu refúgio. E, no entanto, meus pés estavam colados ao chão, meu corpo dividido entre a vontade de levantar e sair em silêncio, e o medo de que qualquer movimento brusco pudesse acionar o plano deles antes da hora. Era como se minha mente fosse um campo de batalha, onde duas forças opostas lutavam incessantemente. De um lado, o instinto de sobrevivência gritando para fugir. De outro, a necessidade de manter a aparência até que eu tivesse controle da situação. Olhei ao redor e me vi diante da maior contradição da minha vida. Aqueles eram meus filhos, os mesmos que embalei no colo quando pequenos, que cuidei em noites de febre, que defendi diante de qualquer ameaça externa. Eram também os mesmos que agora tramavam contra mim, escondidos atrás de sorrisos falsos. A dor dessa constatação era insuportável, e parte de mim ainda queria acreditar que havia algum engano, que talvez as gravações fossem incompletas, que talvez o que eu ouvira não fosse tão cruel quanto minha memória repetia. Mas a cada olhar enviesado, a cada cochicho interrompido, a cada gesto nervoso, a esperança de estar enganada se desfazia um pouco mais. A máscara já havia caído, e era impossível recolocá-la. Minha neta, silenciosa ao meu lado, parecia perceber a tormenta dentro de mim. O olhar dela me implorava para agir, para não subestimar o perigo. E foi nesse contraste entre a inocência de uma criança que ainda acreditava na possibilidade de se salvar e a minha própria descrença de que havia algo a ser feito, que percebi que não tinha mais o direito de hesitar. Mas mesmo assim, a dúvida me esmagava. Se eu levantasse e fosse embora de repente, poderia chamar atenção e precipitar uma reação. E se ficasse, estaria dando a eles a chance de me pegar desprevenida. Ficar ou fugir. As duas opções me pareciam igualmente letais. Comecei a pensar em desculpas que poderia dar para sair dali sem levantar suspeitas. Talvez alegar cansaço, talvez inventar uma dor de cabeça repentina, talvez dizer que precisava verificar algo no quarto. Mas cada possibilidade parecia frágil demais, porque eu já percebera que eles estavam atentos a cada um dos meus movimentos. Qualquer gesto fora da normalidade poderia ser interpretado como desconfiança, e isso os faria agir mais rápido. Era um jogo de xadrez silencioso, e eu estava sozinha diante de adversários que acreditavam ter todas as peças a seu favor. Ao mesmo tempo, meu coração pesava com outra questão. Se eu fugisse, como protegeria minha neta? Ela era a única que me alertara, mas estava ali, vulnerável, exposta à fúria dos próprios pais e tios se descobrissem que ela havia quebrado o pacto de silêncio. Não bastava salvar a mim mesma. Eu precisava encontrar uma forma de tirar também aquela criança do círculo venenoso em que nascera.
Mas como fazê-lo diante de tantas testemunhas, diante de tantos olhos que observavam cada detalhe? A dúvida crescia como uma onda prestes a me afogar. A sala estava cheia, mas eu me sentia isolada, como se estivesse trancada em uma jaula transparente. Os sons ao redor se distorciam, as vozes perdiam nitidez, e tudo o que restava era o tambor incessante do meu próprio coração. O tempo parecia desacelerar, e cada segundo que passava aumentava a sensação de que algo prestes a acontecer poderia mudar tudo. Era como se eu estivesse diante de uma porta, e do outro lado houvesse apenas duas escolhas: saltar para o escuro sem garantias, ou permanecer e enfrentar a tempestade que se armava sobre mim. A dúvida me paralisava, mas o medo, esse medo visceral que nasce quando se reconhece o inimigo dentro da própria casa, começava a se transformar em outra coisa. Havia raiva também, uma raiva que eu tentava conter para não deixar transparecer no rosto. Como puderam me trair assim? Como tiveram a audácia de transformar meu aniversário, que deveria ser uma noite de união, em palco para uma conspiração contra mim? Essa indignação era como uma chama que queimava devagar, iluminando aos poucos o caminho que eu precisava tomar. E foi nesse instante, enquanto segurava a mão da minha neta sob a mesa e fingia sorrir para uma piada vazia de um dos meus filhos, que percebi a verdade que definiria meus próximos passos. Eu não poderia hesitar para sempre. O tempo corria contra mim, e a dúvida só me enfraquecia. Precisava decidir, e logo. Ficar seria perigoso demais, mas sair sem um plano seria um convite à tragédia. Então, silenciosamente, comecei a arquitetar uma saída, uma desculpa convincente, um movimento calculado que não levantasse suspeitas. A dúvida ainda me dilacerava, mas a necessidade de sobreviver, de proteger a mim mesma e a minha neta, começava a vencer. O conflito interno não estava resolvido, mas naquele momento eu já sabia. A fuga seria inevitável. Restava apenas encontrar o instante certo para transformar o medo em ação. A noite avançava como uma encenação que ameaçava ruir a qualquer momento, e eu sentia que a cada minuto permanecendo ali, o perigo se tornava mais palpável, mais próximo. O sorriso que eu forçava já me doía nos músculos, e o vinho no copo tinha virado apenas um adereço para manter a ilusão de normalidade. Dentro de mim, o coração batia em um compasso acelerado, como se tentasse me empurrar para fora daquela sala antes que fosse tarde demais. Eu sabia que não poderia levantar abruptamente, porque qualquer movimento fora do roteiro cuidadosamente montado por eles poderia denunciar que eu já havia percebido a verdade. Era preciso agir com calma, encontrar uma desculpa plausível, um gesto simples que me permitisse escapar sem atrair suspeitas. E para isso, eu precisava de mais sangue frio do que jamais havia exigido de mim mesma. Olhei ao redor e percebi que todos estavam distraídos em conversas superficiais. Os sorrisos ainda eram ensaiados, mas cada um parecia ocupado em sustentar sua própria máscara. Esse era o momento. Apertei a mão da minha neta debaixo da mesa e senti que ela entendeu sem que fosse preciso dizer uma palavra. Seus olhos fixaram os meus por um instante, e ali havia cumplicidade, um pacto silencioso de que sairíamos juntas dali. Decidi então que alegaria uma necessidade banal, algo que não levantasse suspeita, algo como buscar um remédio no quarto ou verificar o forno, já que o bolo ainda esperava para ser servido. Era uma desculpa simples, mas suficientemente convincente para que me levantasse sem ser questionada. Com um movimento lento, coloquei o guardanapo sobre a mesa e anunciei com voz tranquila que precisava checar algo na cozinha. Ninguém contestou, ninguém pareceu dar importância, e por um breve momento me convenci de que poderia realmente sair dali com facilidade. Caminhei pelo corredor sentindo os olhos queimando em minhas costas, como se esperassem que eu tropeçasse, mas mantive o passo firme. Minha neta me seguiu, primeiro hesitante, depois mais confiante, até que já estávamos fora da visão da sala principal. No silêncio do corredor, o ar parecia mais pesado, mas também mais real.
A máscara que eu havia sustentado na frente deles já não precisava estar tão rígida e respirei fundo, tentando recuperar o fôlego antes de dar o próximo passo. Na cozinha, fiz o gesto de verificar o forno para sustentar a farsa, mas logo segurei a mão da menina e a puxei em direção à porta dos fundos. Ela olhava para mim com um misto de medo e esperança, como quem entendia que cada segundo contava. Antes de sair, hesitei por um instante, e a dúvida voltou a me assombrar. E se eles percebessem? E se resolvessem nos seguir? E se a desculpa fosse descoberta tarde demais? Mas naquele momento já não havia espaço para hesitações. Eu precisava transformar o instinto em ação, porque permanecer significava me entregar a eles. Girei a chave da porta com mãos trêmulas, mas o clique metálico ecoou como um trovão dentro da minha cabeça. Respirei fundo e empurrei a porta com calma, tentando não fazer barulho, e o ar da noite me atingiu com uma lufada gelada que parecia mais libertadora do que qualquer coisa. Saímos juntas, eu e minha neta, pisando no quintal úmido, iluminado apenas pela luz fraca da lua. O som abafado das vozes continuava vindo de dentro da casa, como se o teatro ainda estivesse em andamento, sem perceber que duas de suas personagens principais já haviam escapado pelos bastidores. Caminhamos rapidamente até o portão lateral, e cada passo parecia mais arriscado do que o anterior. Meu coração pulsava forte demais, e eu tinha medo de que o próprio som das batidas denunciasse nossa fuga. Mas a menina, firme, segurava minha mão como quem me dava coragem, como se o papel de proteger já tivesse se invertido entre nós. Quando finalmente cruzamos o portão e pisamos na rua escura, senti o corpo inteiro estremecer. Não havia gritos atrás de nós. Não havia sinais de que tinham notado nossa ausência. Ainda assim, o alívio era apenas parcial, porque eu sabia que a batalha estava longe de terminar. Havíamos conseguido sair, mas agora precisávamos nos manter seguras. Peguei o celular no bolso e por um instante pensei em ligar para um dos vizinhos, mas descartei a ideia imediatamente. Não podia confiar em ninguém ao redor. Não sabia até onde iam os braços daquela conspiração. Restava-me uma única alternativa: buscar ajuda de fora, alguém de confiança, alguém que não tivesse laços com eles. Olhei para minha neta e vi nos olhos dela uma centelha de força que me comoveu. Ela tinha sido mais corajosa do que qualquer adulto naquela noite, e era por ela também que eu precisava resistir. Disse em voz baixa que tudo ficaria bem, mesmo que no fundo ainda não tivesse certeza disso, porque naquele instante a única coisa que importava era não deixá-la sucumbir ao medo. Juntas, caminhamos pela rua deserta até encontrar um táxi na avenida próxima. Pedi que nos levasse para longe, sem olhar para trás, e enquanto o carro se afastava da minha casa, vi as luzes ficando pequenas no retrovisor, como se o lugar que um dia foi meu lar estivesse agora se transformando em território inimigo. Dentro do carro, apertei a mão da menina com mais força e senti uma lágrima escorrer, silenciosa, não de desespero, mas de decisão. A saída estratégica tinha funcionado, mas era apenas o primeiro movimento em um jogo muito maior. Eu já sabia que aquela noite não terminaria com a nossa fuga, mas com o que eu escolheria fazer com as provas que tinha em mãos. O medo ainda me acompanhava, mas ao lado dele nascia algo novo: a determinação de enfrentar a verdade, de não me deixar apagar, de não permitir que eles vencessem. E enquanto o carro nos levava para longe, o som distante da festa se tornava cada vez mais irrelevante, porque naquele momento eu compreendi que havia iniciado não apenas uma fuga, mas também uma guerra silenciosa que mudaria para sempre os destinos de todos nós. A cada quilômetro que o táxi percorria, eu sentia como se uma corda invisível fosse se afrouxando em torno do meu pescoço, mas o peso no peito continuava firme, como se a fuga não tivesse sido suficiente para dissolver a ameaça que me rondava. As luzes da minha casa, vistas pela última vez no retrovisor, diminuíam até desaparecer, mas dentro de mim permanecia o eco daquilo que testemunhei. As gravações, os olhares, as conversas que revelavam que, por trás da encenação de uma família reunida, havia um plano cuidadosamente armado contra mim.
Minha neta, sentada ao meu lado, ainda agarrava minha mão com força, os olhos grandes e atentos, como se estivesse pronta para reagir a qualquer movimento brusco. Eu sabia que precisava pensar rápido, que a fuga não bastava. Era necessário transformar aquela revelação em proteção, em contra-ataque, em algo que me desse o controle da situação que eles acreditavam dominar. Pedi ao motorista que nos deixasse em uma rua afastada. Não queria correr o risco de ser seguida ou de escolher um destino previsível. Quando descemos, o frio da noite nos envolveu como um manto pesado, mas, paradoxalmente, me trouxe também clareza. Era hora de agir. Peguei o celular das mãos da minha neta e revi, ainda que brevemente, alguns trechos das gravações. O coração se apertava ao ouvir de novo a voz de meus filhos, minhas noras, planejando como se eu já não fosse nada além de um obstáculo a ser removido. Mas junto da dor vinha também a convicção de que aquelas provas seriam minha arma. Eles acreditavam que me pegariam de surpresa, que eu seria apenas uma peça passiva no jogo deles. Mas agora eu tinha em mãos o suficiente para virar o tabuleiro. A primeira pessoa em quem pensei foi meu advogado, um homem de confiança que havia me ajudado em tempos difíceis e que não tinha laços com ninguém da família. Liguei para ele ainda com a voz trêmula, mas firme na determinação de explicar tudo. Contei sobre as gravações, sobre a sensação de perigo iminente, sobre a necessidade de agir antes que fosse tarde demais. Do outro lado da linha, ele ouviu em silêncio e apenas disse que eu não estava exagerando, que aquilo poderia ser interpretado como crime, como conspiração, e que ele me encontraria pela manhã para registrar tudo com calma, para que nada fosse perdido. Esse apoio, ainda que distante, foi como um alicerce sob meus pés instáveis. Pela primeira vez naquela noite, senti que não estava totalmente desarmada. Enquanto caminhávamos até uma pousada simples, onde decidi passar a noite, percebi como minha neta começava a relaxar, ainda que com o corpo pequeno colado ao meu, em busca de segurança. No quarto estreito que alugamos, ofereci a ela o chocolate quente que a dona da pousada gentilmente preparou, e vi seus olhos marejados transformarem-se em algo parecido com alívio. Sentei-me ao lado dela e prometi que nada de mal lhe aconteceria, que eu não permitiria que a tocassem e que, a partir daquele momento, não estaríamos mais sozinhas. Era uma promessa feita com a voz embargada, mas com a convicção que só nasce quando a sobrevivência está em jogo. Na manhã seguinte, encontrei meu advogado em seu escritório. Levei comigo o celular e, com mãos ainda trêmulas, entreguei as gravações para que ele analisasse. Ele assistiu a cada vídeo em silêncio, os olhos fixos na tela, e ao final me encarou com uma expressão grave. Disse que eu tinha em mãos provas suficientes para abrir um processo não apenas civil, mas também criminal, se fosse necessário. As falas captadas configuravam ameaça, indício de conspiração e poderiam ser usadas contra eles em tribunal. Senti um misto de alívio e de amargura. Alívio porque eu não estava louca, porque o que eu havia visto tinha, sim, valor e peso. Amargura porque, para chegar a esse ponto, precisei reconhecer que meus próprios filhos, aqueles por quem eu teria dado a vida, eram agora inimigos contra os quais eu precisava me defender com leis e documentos. Enquanto meu advogado organizava os primeiros passos, decidi ligar também para um contato na polícia, um conhecido de longa data, para ao menos registrar o que tinha acontecido e garantir que, se algo me acontecesse, haveria rastros, haveria registro do perigo que eu corria. Eu não queria apenas me proteger. Queria garantir que eles nunca mais pudessem me encurralar como naquela noite. O peso de toda a situação ainda me esmagava, mas agora era acompanhado por uma força silenciosa que crescia dentro de mim. Eles não sabiam, mas ao me forçarem a fugir, haviam me dado também a oportunidade de reagir. Quando voltei para a pousada, encontrei minha neta ainda adormecida. Olhei para ela e senti uma onda de ternura e raiva ao mesmo tempo. Ternura porque, mesmo tão jovem, ela havia sido a única a me alertar, a única a se colocar ao meu lado sem hesitar. Raiva, porque a inocência dela já havia sido manchada por aquela noite, obrigada a carregar um fardo que nenhuma criança deveria carregar.
Prometi a mim mesma que, acontecesse o que acontecesse, eu faria tudo para que ela nunca mais precisasse viver sob o medo da própria família. Naquele quarto simples, sentei-me à mesa e comecei a escrever uma carta longa, detalhando cada detalhe da noite, cada palavra ouvida, cada gesto notado, e anexei tudo às gravações. Eu sabia que eles poderiam tentar inverter a narrativa, me pintar como uma velha paranoica, como alguém instável, mas não permitiria que isso acontecesse. A verdade estava ali, gravada, documentada, e dessa vez eu não deixaria que a minha voz fosse abafada. Foi nesse ato, escrevendo e organizando as provas, que percebi a verdadeira virada acontecendo dentro de mim. Eu já não era apenas a mulher assustada que fugira pela porta dos fundos da própria casa. Eu era agora alguém que havia sobrevivido a uma conspiração e que estava pronta para expor a verdade. Eles acreditavam que tinham o poder, mas naquela manhã, longe dos olhos deles, com minha neta segura ao meu lado e as provas em mãos, eu compreendi que a força estava comigo. Não era apenas uma fuga. Era o início de uma guerra silenciosa, e eu estava preparada para lutar até o fim. Os dias que se seguiram foram como caminhar sobre uma corda esticada, onde cada passo precisava ser calculado para que eu não despencasse no vazio. A fuga da minha casa na noite do meu aniversário tinha sido apenas o primeiro movimento, a virada que me salvou do perigo imediato, mas o verdadeiro confronto ainda estava por acontecer. Eu sabia que eles não ficariam calados, que cedo ou tarde viriam atrás de mim para questionar, para pressionar, para recuperar a sensação de controle que acreditavam ter. O que eles não sabiam é que eu já havia me antecipado, já havia mostrado as gravações ao meu advogado, já tinha tudo registrado e protegido, pronto para ser usado contra eles no momento certo. Eu não era mais a mulher que os recebeu de braços abertos, crente de que bastava oferecer um lar e um jantar para manter o vínculo da família. Eu era agora alguém que conhecia as intenções escondidas atrás dos sorrisos, alguém que aprendera na dor que não se negocia com a traição, apenas se corta de vez. Na manhã em que eles apareceram, não me surpreendi. Vieram em grupo, como sempre faziam quando queriam intimidar, batendo a porta da pousada onde eu havia decidido me refugiar com minha neta. Os rostos carregavam uma expressão entre falsa preocupação e impaciência, mas eu já enxergava além da máscara. Disseram que estavam preocupados comigo, que minha saída repentina da festa os havia deixado aflitos, que queriam conversar. Mas eu, que já ouvira suas vozes tramando minha queda, apenas sorri de forma contida e pedi que aguardassem um instante. Entrei, peguei a pasta onde estavam impressas algumas transcrições das gravações e voltei para a porta. Entreguei o envelope ao meu filho mais velho, o mesmo que eu ouvira cochichando sobre não esperar mais. Ele olhou para mim confuso e eu apenas disse: "Antes de tentarem qualquer mentira, leiam isso. Eu sei de tudo." O silêncio que se seguiu foi mais revelador do que qualquer grito. Vi o sangue sumir do rosto deles. Vi as mãos trêmulas ao abrir as folhas. Vi o desespero nascer em seus olhos ao perceberem que suas palavras, suas intenções, estavam registradas, congeladas em provas que poderiam destruí-los não apenas diante de mim, mas diante da lei. Tentaram balbuciar justificativas, alegar que não passava de conversa tirada de contexto, de brincadeiras de mau gosto, mas eu não me abalei. A essa altura, já não havia mais espaço para dúvidas. A traição tinha sido exposta, e a única coisa que restava era o corte final. Disse a eles, com voz firme, que não eram mais bem-vindos na minha vida, que a casa que tanto cobiçavam já não fazia parte de seus futuros, porque eu havia iniciado os trâmites para transferi-la a um comprador confiável, alguém que jamais permitiria que eles se aproximassem. Contei que, com o dinheiro da venda, faria doações, ajudaria minha neta a ter um futuro digno e que nada, absolutamente nada, ficaria nas mãos de quem planejou contra mim. Vi a raiva surgir em seus olhos, mas junto dela havia o medo, porque sabiam que agora estavam amarrados pelas próprias palavras, pelas provas que poderiam se transformar em processo criminal. Minha neta, ao meu lado, observava tudo em silêncio. Era jovem demais para entender cada detalhe, mas sabia que algo definitivo estava acontecendo.
Segurei sua mão e, diante deles, declarei que o verdadeiro presente de aniversário que recebi não foi o bolo, nem os presentes vazios, mas sim a coragem de enxergar a verdade e de escolher quem merecia ou não permanecer em minha vida. E eles, aqueles que um dia chamei de filhos, ficaram ali parados, atônitos, encarando a mulher que acreditavam poder manipular, mas que agora se erguia diante deles mais forte do que nunca. Depois que foram embora, a raiva mal contida estampada em seus rostos, fechei a porta e respirei fundo. Sabia que a batalha não terminava ali, que poderiam tentar retaliações, que buscariam maneiras de inverter a narrativa. Mas eu já não tinha medo. A comunidade começaria a saber da verdade. As redes sociais já estavam sendo alimentadas pelas versões que vazariam. E, acima de tudo, eu tinha provas sólidas e o apoio de pessoas que realmente se importavam comigo. A vitória legal ainda poderia ser incerta, mas a vitória moral já era minha. Naquele fim de tarde, sentei-me ao lado da minha neta e vi como seus olhos pareciam mais leves, como se finalmente pudesse respirar sem o peso do segredo que carregava. Fiz-lhe uma promessa silenciosa. Dali em diante, minha vida seria dedicada a protegê-la e a ensinar que o amor verdadeiro não nasce de laços de sangue, mas de coragem, respeito e lealdade. A família que tentei preservar já não existia, mas em seu lugar, algo novo nascia, algo mais puro e sincero. O corte final havia sido feito. Não havia volta, não havia remendo. E, curiosamente, isso não me trazia tristeza, mas sim uma estranha sensação de liberdade. Pela primeira vez em muitos anos, senti que estava vivendo não para sustentar a ilusão de união, mas para construir, a partir das cinzas, algo que realmente valesse a pena. E enquanto as sombras da noite se aproximavam pela janela da pousada, fechei os olhos e permiti-me descansar. Eu havia sobrevivido à conspiração dentro da minha própria casa, e agora, com minha neta ao meu lado, estava pronta para recomeçar.